Olá, eu sou a Ana Mokoyama, do Voo e Daí, e hoje eu vou mostrar como criar um formulário gratuito usando a sua conta Google. Como você pode usar esse formulário, né? O formulário, ele pode ser uma pesquisa que você vai aplicar nos seus clientes ou até mesmo criar uma ferramenta gratuita para te ajudar a gerenciar a sua empresa. O exemplo que eu vou usar aqui é esse último, mas a gente vai dar uma passada em como seria caso fosse um formulário de pesquisa. Então, entramos aqui no seu Drive, você vai escolher este botão novo. Dentro deste botão vão aparecer algumas opções, você vai escolher a opção roxa, que é o Formulários Google. Nessa nova aba, você já consegue ver como é que é a carinha desse formulário. Então vamos dar um título para esse formulário, que vai ser um controle de procura. Você já tem um controle de procura para sua empresa? Vou te explicar um pouco como é que funciona. Todos os dias você tem novos clientes que entram em contato com você, que passam em frente à sua loja ou pedem os seus serviços. E para que você possa mensurar se os contatos que você tem recebido estão sendo bem aproveitados, até mesmo quais são os produtos e serviços que têm trazido mais clientes para você, você pode usar essa ferramenta que a gente vai criar agora, que é o controle de procura. Então, vamos lá. Um guia para acompanhar o dia a dia da sua empresa e como as suas clientes contratam você. Então, a primeira pergunta ela é gerada automaticamente, você viu que você não precisou clicar em nada, ela já estava aqui. Você vai escolher um título para essa pergunta, então no caso do controle de procura, a primeira pergunta que a gente quer saber é se esta pessoa que já era uma cliente ou não. Olhando a pergunta que você criou, o próprio Google cria sugestões para você, tá vendo? Você pode adicionar tudo, você pode adicionar uma só, então sim, não. No nosso caso, se a pessoa é uma cliente ou não, não cabe muito talvez, então a gente não vai colocar. Ah, mas você queria dizer ao invés de sim ou não, você queria dizer já ou não é? Você pode ir customizando aqui, tudo bem? No nosso caso, a gente vai de sim ou não, que é o mais básico mesmo. O que mais que você pode fazer a cada pergunta? Você pode mudar o tipo de pergunta neste canto aqui. Esta opção é uma múltipla escolha, então você só pode escolher um quando você clica nesta bolinha. Imagine que você queria uma opção diferente. Então, ela pode ter sido uma cliente, pode não ter sido uma cliente. Você iria pela caixa de seleções aqui, tá bem? Nesta primeira pergunta, a gente vai com uma múltipla escolha. Outra coisa importante, você poderia transformar essa pergunta em obrigatória. Se você está criando um formulário para outras pessoas responderem, você vai decidir quais perguntas são muito importantes e que elas não podem pular e quais elas podem pular usando essa ferramenta aqui. Esse controle de procura a gente está fazendo para nós mesmos, então se você acha que é uma informação que você não pode deixar de descobrir, você vai torná-la obrigatória. Ótimo. Vamos fazer a nossa segunda pergunta do formulário. Então, como criar uma segunda pergunta? Você vai usar esse botão aqui de mais, que é adicionar uma nova pergunta. Nessa segunda pergunta, a gente vai descobrir qual foi o serviço solicitado. Vamos imaginar que a nossa empresa aqui, que está criando esse formulário de controle, é uma empresa de estética. Então, a gente vai ter aqui uma limpeza de pele, a gente vai ter também, para clicar numa segunda opção, aqui vai ser uma massagem modeladora e vai ser uma massagem relaxante. Aí você percebeu que, na verdade, esse aqui, o tipo de pergunta que você está fazendo, talvez tenha mais de uma resposta. Então, você poderia mudar aqui para essa caixa de seleção. Ou seja, a pessoa pode responder que ela quer uma limpeza de pele, uma massagem relaxante ou algum outro serviço, por exemplo, detox facial. Então a gente já mudou como é que funciona. Na verdade, não faz sentido a pessoa ter tantas opções aqui. Eu vou vir aqui e criar uma lista suspensa. Então, ela vai ter que selecionar entre um desses qual é o serviço que ela quer. Se vai ser ou a limpeza de pele, ou a massagem, ou a outra massagem, ou o detox.
Essa pergunta eu não vou deixar obrigatória. Por enquanto, eu acho que ela não é obrigatória. O que é importante? Eu vou criar uma... Você tem uma pergunta muito parecida, ou a estrutura da pergunta é muito parecida, você pode escolher duplicar uma das suas questões já existentes. Vou pegar essa questão aqui e vou duplicar. Só que ao invés de dizer se essa pessoa já era cliente, eu vou perguntar se a cliente marcou um horário. Isso quer dizer, você descobriu se ela é uma nova cliente ou não, o serviço solicitado, e agora você quer saber se você conseguiu converter essa cliente ou não. Nossa, mas que estranho, essa pergunta foi parar aqui entre uma e outra. Isso é bem interessante. Tá vendo esses pontinhos aqui? Você pode arrastar as perguntas para mudar a ordem delas. Então a gente duplicou essa pergunta, porque a estrutura dela era muito parecida com essa pergunta de baixo, porém não estava fazendo sentido ela seguir ali reto, né? Direto de pessoa cliente ou não para cliente marcou um horário. Então agora vamos olhar de novo como é que ficou o nosso controle de procura. Primeira pergunta é uma pergunta de múltipla escolha. A segunda pergunta é uma lista, um drop-down. E a terceira pergunta ficou uma múltipla escolha. Poxa, mas eu quero criar mais uma. Só que dessa vez antes da cliente marcou um horário. O que a gente poderia fazer aqui depois que ela solicitou o serviço? Oferecer novos pacotes. E os pacotes a gente pode usar caixas de seleção. Ou seja, eu poderia dizer aqui que eu tenho um pacote pele mais massagem. Eu posso usar aqui dupla de massagens. E até mesmo pele mais detox. Ou essa cliente já conhece todos os meus pacotes, então eu não ofereci nenhum. Tudo bem? Lembra que a gente criou essa pergunta aqui e agora a gente mudou ela de lugar aqui. Ótimo. O que mais dá para fazer? Tornar ela obrigatória ou não. Excluir, então eu não quero mais saber quando a cliente marcou o horário ou não. E a gente já mostrou o duplicar. Agora vamos customizar um pouco esse formulário. Você pode escolher uma cor diferente, então essa estética agora a cor oficial é azul. Você pode incluir uma imagem no topo do seu formulário. Olha só que bonito. Então, vamos supor que tem a ver com pele, eu vou colocar essa imagem. Pode ver que aí ele faz uma sugestão de temas. Então, se você não gostou, você pode ir mudando aqui. Não, eu quero um pouco mais amarelo, mais vivo. Meu plano de fundo está muito escuro. Você pode mudar aqui. Inclusive o estilo da fonte. Eu quero uma fonte mais decorativa. Você pode mudar aqui. Outra coisa importante. Ao invés de você colocar estas opções de tema, você pode vir aqui e subir uma foto sua. Então, eu tenho já um logo, eu quero fazer uma pesquisa para os meus clientes e eu quero que eles vejam o meu logo. Você vai incluir aqui. Ou você puxa onde estiver o seu logo, ou você procura e coloca aqui. As fotos que você já tem, elas vão aparecer aqui, tá vendo? Eu já tenho uma foto aqui e eu poderia inserir direto esta foto. Mas eu vou manter o tema, eu achei aquele tema bem bonito. Então vou manter o tema. Aqui tem outras ferramentas interessantes para você usar. Você pode trazer perguntas de outros formulários que você já tenha usando este ícone aqui. Você pode colocar mais títulos e mais descrições se você achar que cada pergunta precisa de uma introdução. Você quer colocar uma imagem, quer mostrar se você está fazendo uma pesquisa que você vai mandar para os seus clientes, talvez você queira colocar imagens para não ficar um formulário tão pesado. Você vai incluir imagens aqui. Então, o Google faz algumas sugestões, né? Ou se você precisa adicionar um vídeo, você vai adicionar aqui. O que é interessante? Imagina que caso a pessoa não seja cliente, você não iria colocar todas as informações aqui. Então você poderia criar uma seção. Tá vendo aqui essa seção? Então toda vez que o cliente falar que ele não é cliente, você poderia mudar
caminho dessa pesquisa baseado no que ele respondeu, tá vendo? Se ele responder sim, você vai perguntar tudo que você quer perguntar. Se ele responder não, você vai para a seção 2. Nesse caso aqui, eu vou dizer só seção encerrar, né? Então, essa seção, caso não seja um cliente, eu iria encerrar e não faria nenhuma das outras perguntas. Vamos lá. Aqui você pode dar uma olhada em como está ficando o seu formulário. Olha que interessante. Isso aqui é exatamente o que o seu cliente vai ver, né? E aqui é a aba onde todas as respostas ficarão disponíveis. Se você quiser trabalhar com uma planilha, a planilha ela é criada aqui, o formulário, e clicar aqui em criar. E aqui tá vendo, ó, todas as perguntas que a gente criou, elas são colocadas numa planilha e as respostas vão ficar aqui abaixo. Se você quiser trabalhar com esses dados, você pode criar uma planilha. Tudo bem? Aí por último eu vou mostrar como é que você envia esse formulário que você criou. Você vai clicar aqui no botão enviar. Você tem 3 opções, que é enviar por e-mail, enviar por link, ou você pode, deixa eu te mostrar como é o link. Esse link ele é muito comprido, então geralmente eu escolho essa opção URL encurtado. Então é muito mais fácil de você poder mandar para os seus clientes. Ou se você já tem um site, quer incluir esse formulário no seu próprio site, você pode só copiar esta informação aqui que vai ser gerado lá no seu site. Nesse momento, eu vou mostrar como seria se você fosse enviar por link. E ele ficaria exatamente assim. Aquele era o nossa prévia e essa é a versão real. Tudo bem? É muito parecido. Simples, né? É assim que a gente cria o nosso formulário. E o que eu vou mostrar agora é como é que essa ferramenta, controle de procura, poderia ser usada para o seu negócio. Eu vou voltar aqui no meu formulário, vou tirar aquela seção lá embaixo que eu não vou precisar usar, só usei para mostrar para vocês mesmo. E vou explicar um pouco como é que você vai usar esse controle de procura. Imagina que ao longo do dia você não tenha hoje como descobrir quantos contatos você teve, se realmente são clientes que você já tinha ou não, e qual foi o resultado desse contato. É para isso que você vai usar essa ferramenta controle de procura. Cada cliente que vier falar com você, falou pelo WhatsApp, falou direto nas redes sociais, veio até o seu estabelecimento, você vai rapidamente responder essas perguntas. Ela já é minha cliente? Sim. Qual que é o serviço que ela veio procurar? Ah, da limpeza de pele. Eu ofereci algum outro pacote para ela? Poxa, eu ofereci todos os outros pacotes que tinham a ver com o que ela me pediu. E essa cliente, ela marcou um horário, você conseguiu converter ela? Consegui. Ótimo. Aí eu tenho que atualizar aqui, desculpa. Porque não tem mais a seção, tá vendo? Aí eu vou marcar direitinho exatamente o que a gente já tinha falado, os produtos que a gente ofereceu. Ótimo. Agora imagina que você tem uma segunda cliente. Essa segunda cliente, certo? Ela já não é uma cliente nova, você nunca falou com ela. Ela veio te perguntar o que é detox facial, então você aproveitou, mostrou para ela todos os tipos de pacote que você tem. Só que essa cliente ela quis pensar, ela não marcou um horário com você. Perfeito. Vou fazer mais uma terceira cliente, que aí sim é uma cliente retornante. Ela escolheu também a limpeza de pele, ela gosta muito da sua limpeza de pele. Para essa, você não mandou nenhum dos pacotes, porque ela já conhece o seu serviço e ela marcou um horário, foi ótimo. Vamos dar uma olhada agora como é que estão as respostas. Olha que interessante. Por que eu gosto de usar esse formulário como uma ferramenta para você gerenciar o dia a dia da sua empresa? Rapidamente, você foi ali colocando ao longo do seu dia, não demora nem 1 minuto. E no final do dia você vai ter esse resumo. Você vai conseguir olhar cada uma das perguntas que você fez e entender um pouco quem foram as clientes que mais falaram com você hoje, certo? Foi uma cliente retornante, veja aqui. As clientes que retornaram foram a maior fatia de contatos que você teve, né?
Qual foi o serviço mais solicitado? A limpeza de pele está ganhando disparado aqui. E, claro, se você tem oferecido seus pacotes, você tem oferecido, isso é bom. Será que você deveria oferecer mais pacotes para você ter mais representatividade aqui nos serviços que você tem recebido solicitação? Aparentemente, a limpeza de pele tem ido muito bem. Será que a gente não tem que divulgar mais a massagem, tanto a modeladora quanto a relaxante, para poder converter mais clientes? E o que eu acho que é o mais importante para você olhar todos os dias é: essa cliente marcou um horário com você? Ou seja, depois que ela falou com você, você convenceu ela de que o melhor caminho seria já marcar um horário com você? Então, o que eu gosto dessa ferramenta de procura? Conta um pouco para você como você tem ido com relação aos clientes que entram em contato com você. Se você vê aqui que, na verdade, as clientes que fecham são somente as clientes que você já conhece, talvez você tenha que trabalhar melhor como você apresenta seus serviços. Então, aqui você tem aqui são exemplos de algumas perguntas. Você pode criar perguntas bem customizadas para o seu negócio. Eu mandei um orçamento por e-mail, sim ou não? Eu recebi uma resposta desse orçamento por e-mail, sim ou não? Você pode criar exatamente uma lupa do que a sua empresa tem conseguido como resposta a cada procura de cliente, né? E você mesmo que vai preencher, lembra? Eu mostrei aqui, ó. Toda vez que você enviar uma resposta baseado no resultado de cada cliente que falou com você, você vai conseguir atualizar esse dado aqui e ver no detalhe como tem ido a sua empresa no dia a dia. No final do mês você vai ter praticamente um raio-x. É isso, espero que vocês tenham gostado. A ferramenta ela é muito impressionante. Como eu comentei, você poderia criar aqui pesquisa de satisfação. Então, ao invés de o cliente marcou um horário, quando o cliente saiu ele gostou, o cliente indicou alguém. E aí você enviaria esse formulário para essas clientes. O exemplo que a gente usou aqui é um exemplo em que você mesma preenche as informações. Se ficou com dúvida, manda os comentários pra gente fazer uma segunda rodada só tirando dúvidas. Use o controle de procura para poder gerenciar o dia a dia da sua empresa. Um beijo!